Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí, envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com Jamile Peixoto sobre sexualidade. Jamile Peixoto é sexóloga e psicóloga clínica. Também é mestre em saúde coletiva, especialista em psicologia organizacional, terapia sexual e diversidade de gênero. Sexualidade é um tabu na vida de muitas pessoas, sejam elas mulheres, homens, dissidentes de gênero, idosos e até os adolescentes nas fases de descobertas. No Saúde Mais vamos conversar e desvendar a sexualidade e conhecer o livro Desejos, os meus, os seus, os nossos, de autoria da Jamile Peixoto e Anne Marques. Bem, Jamile, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Saúde Mais. A gente tem que fazer uma distinção entre o que é sexualidade e o que é desejo sexual. Porque a sexualidade permeia a gente é diferenciado desde o nascimento, né? Em termos de gênero, hoje a gente já faz, existem outros termos. Então vamos falar assim aí primeiramente da diferença entre sexualidade e desejo. Prazer estar aqui contigo, Patrícia, no Mais Saúde, podendo abordar esse tema, né, tão importante e que ainda, muitas vezes, ainda é considerado um tabu, né? Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando de algo que faz parte da vida, né, que nos acompanha desde lá onde a gente nasce, antes mesmo, né, do investimento que se faz durante a gestação, até, né, a finitude, assim, durante todo o ciclo do desenvolvimento. E a sexualidade, ela está falando muito de energia de vida, movimento, autoconhecimento, a conexão que a gente estabelece, né, com o nosso corpo e depois com o outro, né? E o desejo é aquilo que nos impulsiona, né? A gente fala desejo de uma forma geral, né? Ele pode ser o desejo sexual, mas pode ser desejo de inúmeras maneiras, né? Que nos impulsiona a buscar algo, que nos traz algo diferenciado, que produz sensações, né? Então, a sexualidade, de alguma forma, ela é um conceito mais amplo. E dentro dela, uma das motivações que a gente tem vem pelo desejo, que é a intenção, a vontade, né, de ter algo, de querer algo, de investir em algo, né, investir em possibilidades. Uhum. Como é que a diferença entre homens e mulheres, biológica, hormonal, afeta o descobrimento da sexualidade e o desejo sexual também? Sexual. É bem interessante falar desse parâmetro, né, porque isso vem mudando ao longo do tempo. Lá nos anos 2000, a gente entendia o desejo, através de uma pesquisadora, Rosemary Basson, como algo que, para a mulher, era um desejo mais responsivo, né, ligado à afetividade, contexto, ambiente, e para o homem como algo mais espontâneo. Só que isso vem mudando. Como os papéis de gênero vêm se desconstruindo, hoje a gente percebe homens também, né, nesse modelo Basson, né, que é nesse modelo mais responsivo, que inclui outros elementos além só da finalidade, né, do intercurso sexual, da sexualidade. Então, essa é uma diferença que vem se transformando, né, ao longo dos anos. Agora, sim, tem questões culturais que ainda impactam, né? Se a gente for pensar, o pico do desejo sexual masculino é em torno dos 18 anos, porque, nesse momento, o homem é incentivado, né? É quase que levado a ter a sua iniciação sexual. Enquanto a mulher ainda recebe orientações de cuidado com o corpo, de esperar esse momento e vários medos, né? Medo da gravidez, medo de várias coisas vão sendo criados, e o autoconhecimento da mulher inicia mais tarde. Então, o pico do desejo da mulher é em torno dos 40 anos, muito por essa questão, né, de o autoconhecimento ter ampliado, a segurança ter ampliado, e isso vai se alternando. Já o homem, né, com o avanço da idade, vem muitas inseguranças em relação ao seu desempenho. Ansiedade de desempenho é algo muito presente na clínica, na sexologia, né, por essa questão de estar lidando, né, com as mudanças e com as alterações que acontecem ao longo da vida.
certo, Jamile. Vamos falar do livro, então? O Vamos que contém, né? Como é que foi tua pesquisa? Conta tudo aí pra gente. Então, tá. O livro Desejos, então, ele é um convite, né? Um convite para a gente fazer uma reflexão, para se liberar para essa conexão com o nosso desejo, né? Eu sempre digo assim, quem escolhe por nós, né? Muitas vezes não é a gente não consegue se conectar com o desejo em função de tantas outras atribuições, rotina, vozes internalizadas que não nos permitem, né, estar liberados para o prazer, no sentido merecedores, né, desse momento que é tão importante, que é tão especial e que retroalimenta memórias positivas, né, em relação ao corpo, em relação à sexualidade, em relação à troca com a parceria, né, a todos esses momentos. Então, o desejo foi um desafio de a gente criar narrativas que pudessem, num primeiro momento, nos fazer pensar como se conectar com o desejo, entendendo que a gente também precisa investir nele, né? Como eu falei, ele não é espontâneo muitas vezes, ele requer investimento. E aí, a partir disso, a gente foi criando aí essa ideia de textos que possam apresentar o tema e promover essa conexão, e depois contos eróticos para também ampliar os incitantes sexuais, a motivação para o sexo, a conexão dos indivíduos e casais. Bom, Jamile, como é que a gente pode entender por que a sexualidade ainda é tanto tabu? Há uma diferença cultural entre os países, entre as temperaturas, entre as idades? Como é que a gente pode entender isso? Eu entendo que é um tema, né, que ainda hoje, eu sempre brinco, assim, a gente avançou em muitos aspectos, mas esse ainda é um que às vezes trava. Porque as pessoas têm o entendimento que não precisam falar sobre, né, e é justamente ao contrário. Quanto mais a gente propor diálogos, né, relacionados ao tema, mais conhecimento a gente vai trazer, independente da faixa etária, né. Os jovens, por exemplo, está acontecendo um movimento que é de menos prática sexual, né? Eles estão muito mais conectados na internet, nas ações rápidas, e esse movimento que exige uma construção, né, porque o processo, né, da erotização, ele é uma construção, muitas vezes não tem o tempo necessário, né, para ser realizado. Então, sim, é um tema que a gente ainda precisa difundir muito, falar muito, e eu entendo que tem que ser falado com naturalidade. Ele faz parte da vida, né? Ele é algo que está na vida de todos os sujeitos. Por que não trazer isso à tona, né? Por que não falar disso de uma forma direta, objetiva e natural mesmo? Pois é, eu imagino que assim, os pais de crianças, quando começam a surgir aquelas perguntas, né, os pais têm uma certa dificuldade de saber como responder. Então, como é que a gente pode orientar os pais de meninos, de meninas, enfim? É legal poder falar desse tema, né? Eu até trabalho esse tema de sexualidade infantil como, inclusive, uma prevenção, né, a questões relacionadas a abuso, porque a gente precisa responder aquilo que a criança pergunta. Porque se ela nos traz alguma inquietação, é porque ela já escutou algo solto e ela precisa orientação em relação àquilo, né, de conduzir ela de que, ok, de responder aquilo que ela pergunta, não ir além, e de entender que a criança ela não tem a mesma interpretação e conotação sexual que o aluno dá. Mas ela tem curiosidade, ela tem sensação, ela conhece o corpo, né? Entende que aquele corpo vai produzir sensações, e quanto mais instruída ela tiver, quanto mais conectada ela tiver com isso, não como algo que é proibido, que é feio, melhor ela vai ter uma saúde sexual no futuro. Claro. E onde é que entra assim, o papel da escola também na instrução sexual? Isso. A educação sexual ela ainda não acontece como deveria nas escolas, né? Porque a escola deveria propor esse tema como qualquer um outro tema, né? Eu sempre brinco, né? Por que a gente nomeia de tantas formas os órgãos genitais e não faz o mesmo com outros órgãos? Né? Porque a gente não consegue falar abertamente. Então, por que não trazer isso também como um conteúdo programático? Né? Mas, infelizmente, ainda não é em todos os ambientes que a gente consegue esse acesso. Né? Tem alguns pais ou alguns educadores que entendem que falar é instigar, que falar pode ser propiciar que a criança se desenvolva mais precocemente. E é ao contrário. Quando a gente fala numa linguagem que a criança está capaz de entender, que está dentro do contexto dela, ela pode ser um tema que vá prevenir questões no futuro. Sim. E que tipo de linguagem a gente precisa
ter para a criança, tanto na escola quanto em casa, porque vão ser temas diferentes, né, abordados de forma diferente. É uma linguagem muito simples, muito direta e sem colocar, né, esse peso de não, né, algo escondido. A criança tem que entender que é algo que exige intimidade, que é algo dela, né? Que ela precisa preservar isso, mas não de uma forma a entender que ela precisa se afastar, né? O que, né, não é legal falar. Então, a gente tem que poder falar numa linguagem bem natural, bem objetiva, bem direta, para que isso, né, seja uma orientação como qualquer outra que a gente vai construindo ao longo da educação infantil. Sim, eu acho que existia muito medo de gravidez na adolescência e de outras questões que não passava até pela preocupação do abuso. Por isso não se falou por muito tempo e se evitou. Então, eu acho que já de uns tempos para cá, eu acho que as coisas também estão um pouco mais livres para serem debatidas. Como é que tu enxerga isso, Jamile? Acho que sim. Hoje a gente tem pesquisas, né, de formação de educadores e o quanto o fato de eles se relacionarem melhor com o tema para eles faz com que eles oportunizem mais espaços de diálogo e construção. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Não é uma informação que está pronta, não é algo que vai ser dado diretamente, mas é algo que precisa promover, enfim, diálogo, comunicação, construção, uma construção não agressiva, né? E não violenta, digamos assim. Tá certo. A gente está conversando com a Jamile Peixoto, psicóloga, Saúde Mais, volta já e logo voltamos a conversar mais sobre sexualidade. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar sobre sexualidade com Jamile Peixoto, sexóloga, psicóloga, uma das autoras do livro Desejos, os meus, os seus e os nossos. Jamile, como é que a compreensão dos diferentes espectros de gênero está fazendo a gente também compreender a sexualidade sob outros prismas? Eu entendo que hoje, né, a gente trabalha muito mais com as questões ligadas à diversidade de gênero e o respeito, né, a como a pessoa se percebe, se entende e como ela se identifica, ele precisa se dar de outra forma. Né? Hoje a gente tem que tirar a ideia, né, dos rótulos, das caixas, e eu brinco, né, tem que construir uma caixa para cada sujeito. Né? Porque cada pessoa vai se identificar de uma maneira, vai orientar o seu desejo, né, para uma ou mais direções, e a gente precisaria ter uma letra para cada pessoa. Né? A gente vem aumentando aí as letras da sigla, mas não abrange tudo. Eu acho que a questão é cada um, né, poder se entender e poder se escutar, mas escutar aquilo que está lá internamente, né, e não escutar aquilo que os outros esperam ou desejam para essa pessoa. Né? Sim. Existia, acho que eu não me lembro se é um livro ou uma peça de teatro que se chamava, fazer uma provocação, né? Todo mundo tem problemas sexuais, né? Não sei se tu te lembra. Todo mundo tem, vai ter em algum momento, em alguma medida, mas existe uma, para as mulheres, para muitas mulheres, existe uma dificuldade de se chegar ao orgasmo, né? Por que que isso acontece? E isso, Patrícia, é bem interessante, né? Porque às vezes existe essa dificuldade e a mulher não a reconhece, né? E isso eu percebo muito nos processos terapêuticos, que elas buscam por outras questões, por outras situações, e quando a gente vai trabalhar o tema da sexualidade, tem dúvida na resposta. Já teve um orgasmo? Ah, não sei. Eu sempre brinco, se não sabe, é porque não tem. Né? Eu acho que isso se dá muito pela falta de investimento individual, né? De autoconhecimento, de entender o que eu gosto, qual é a fantasia que me excita, o que faz eu me conectar com o meu prazer, o que me faz desligar do que está fora e me conectar com o aqui e agora, com o momento presente, né? E de pouco estímulo. Né? A mulher, ela tem o foco dela do prazer, está muito mais no toque, nesse movimento que vai ampliando, que vai sendo investido, né, de fricção ali da região do clitóris, do que da penetração em si. Né? E, às vezes, o sexo ainda está muito ligado à penetração, mas o sexo vai além disso. Né? Todo esse
preparo, esse conhecimento sobre si, sobre o seu desejo, sobre aquilo que estimula, ele é fundamental. E muitas vezes isso é esquecido, não é trabalhado, né? E as pessoas não se dedicam para se conectar com isso, né? Então, por isso que muitas vezes... E ainda é muito, digamos assim, banalizado o fato, né? A mulher tem menos desejo. Não. Né? O desejo é o mesmo. A forma é como eu expresso o meu desejo. Né? Talvez a mulher não foi educada para essa expressão mais presente do seu desejo e para essa conexão mais profunda com o seu próprio prazer. Não, claro, e a gente sabe, muitas vezes a gente precisa de mais tempo para ficar lubrificada, né? Não é tão... essa é uma diferença biológica bem marcante entre as mulheres e os homens, né? Sim, sim. Precisa desse investimento, né? Precisa dessa construção erótica, né? Não é algo que já está pronto. É algo que precisa ser construído, né? E muitas vezes não se investe o tempo e a disponibilidade emocional necessária para isso. Existe também um tabu, especialmente um tabu dentro do tabu, que é se debater o sexo na terceira idade. Né? Então, como é que a gente pode destrinchar aí esse assunto? É interessante, né? Porque se ela faz parte da vida e ela nos acompanha até a finitude, o sexo está presente na terceira idade. O que acontece? Que muitas vezes precisam ser renovadas as práticas, serem incluídas novas questões e entendendo esse processo de envelhecimento também como a sexualidade como algo natural, mas que precisa talvez de mais estímulo. E a sociedade muitas vezes anula, né? Como se no envelhecimento a sexualidade não existisse, não se fizesse mais presente. Muito voltada para esse conceito ligado, né, à penetração, né? Que precisa haver para que o sexo aconteça. Não precisa haver outros elementos. Precisa haver entrega, precisa haver conexão, precisa estar liberado para isso. Isso vai gerar, né, o momento, né, e não as capacidades fisiológicas que vão sendo alteradas, né, com o envelhecimento. Sim, vamos falar mais um pouquinho do teu livro, Jamile, como é que o erotismo é abordado? O erotismo ele é abordado muito nessa perspectiva de que a gente precisa criar memórias positivas e, por isso, as histórias, né, os contos eróticos vêm para nos trazer. E existe uma diversidade de situações. Né? A gente trabalha com casais homoafetivos, com casais transgênero, né, com uma série de situações, e a gente coloca as pessoas conectadas a cenas com as quais elas podem se identificar ou não. Né? Já ouvi comentários de pessoas que, com tal conto, a minha reação foi de estranhamento, foi de distanciamento, no outro eu consegui me ver, eu consegui me colocar, né? E é nesse sentido, né, de colocar as pessoas na cena dessa construção do erotismo, que não é algo que está pronto e que é muito subjetivo, né? O que para mim pode ser algo extremamente interessante, para o outro pode não ser. Né? Então, a ideia é que as pessoas possam se identificar com essas histórias e entender o que para elas interessa, né? O que para elas desafia, o que traz elementos novos. Né? É no intuito de incluir novos elementos, né, na sua vida e na sua rotina. Sim. Jamile, qual é a influência das mídias? Filmes, séries, aí nas expectativas eróticas também? Sim, eu acho que é bem importante trazer esse tema, porque tem muitas pessoas que têm o estímulo visual mais aguçado. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes a mídia pronta, ela também cria uma cena que tu já enxerga e parece que tu tem que estar naquele lugar. Então, cria muitas vezes algumas exigências. Então, pode ajudar numa perspectiva, mas é importante também que as pessoas possam se conectar com a sua imaginação. A construção erótica tem a ver com imaginação. Né? Então, o filme pode ser o dispositivo, mas a pessoa tem que entrar na cena e dar o seu, né, imprimir a sua marca, o seu jeito, claro, aquilo que faz sentido para ela. E a gente precisa entender também que numa cena, num filme, é uma cena muito controlada, existe toda uma equipe, né? Os nossos corpos não são tão bonitos quanto... Isso não tem nada a ver com sexualidade. Aquilo que é feito para a câmera, né? Não tem nada a ver com sexualidade. Então, na nossa vida, todo mundo tem direito a ser do jeito que é e a sentir desejo do jeito que se permitir, né? E o outro permitir também. E da mesma forma, é muito importante trazer esse tema, Patrícia, que
muitas pessoas entram, né, numa dinâmica de exigência, de perfeição, de conexão com o corpo, de estar sempre insatisfeito com o seu corpo. E isso não tem nada a ver com prazer, não tem nada a ver com construção erótica, não tem nada a ver com excitação, né? A excitação acontece quando a gente promove a conexão e não quando a gente está, né, com o corpo ok, com a melhor performance. E no filme é isso, né? A melhor performance, o melhor desempenho. Então, não pode entrar, né, nesse lugar de a gente querer se espelhar em algo que não é a vida real, né? É bom a gente ter isso muito bem claro. E, Jamile, assim, o sexo foi sendo visto de uma forma diferente com os tempos. Muitas vezes as pessoas relacionam sexo com amor, com paixão, com casamento, e são naturezas bem diferentes. Como é que a gente pode entender esse caldeirão todo? Inclusive, relações de longo prazo... é muito desafiador essa retroalimentação do desejo, porque o desejo ele leva, né, a gente à novidade, à conquista, e isso não tem a ver, né, com amor, com pertencimento, né, com relações de longo prazo, né? Então, a gente tem que poder criar condições de possibilidade, inovações nessas relações de longo prazo. E, hoje em dia, as pessoas lidam, né, de diferentes formas, né? Tem pessoas que separam já amor e sexo, estão em categorias separadas, né? Tem aí um movimento muito importante, né, das relações que... né, tem muitos casais abrindo a relação, inventando novas práticas, que eu acho que vem muito nessa desconstrução dessa ligação direta. Mas não é a maioria, né? Acho que ainda a grande parte da população ainda vem nesse desafio de construir um vínculo, de viver a sexualidade, né, dessa maneira compartilhada, digamos assim. Sim. Traumas anteriores de suas vivências também podem afetar a sexualidade, né? Aí, ó, a receita. É bem interessante esse tema, porque muitas queixas em sexualidade que a gente recebe, na verdade, são frutos de um estresse pós-traumático, de uma primeira vivência em sexualidade. Com os homens acontece muito isso, né? Uma primeira vivência que não foi preparada, que foi, né, meio que levada a acontecer e que não existe o conforto para aquilo, pode sim gerar, né, esses traumas. Da mesma forma, mulheres que numa primeira relação não foram cuidadas, sentiram dor, carregam consigo essa ideia de que o sexo não é algo bom, né, que é algo que vai provocar sofrimento. Então, sim, as memórias, elas nos trazem essas pistas que podem ser agradáveis, se a sexualidade for tratada com respeito, com naturalidade, e podem ser desagradáveis e desregular a nossa emoção se estão ligadas a situações e a vivências traumáticas. Uhum. Bom, diferentes culturas lidam com o sexo, a sexualidade de diferentes formas, né? Sei lá, os indianos têm o Kama Sutra, né, que é um livro antigo, quer dizer, a gente não está falando de nenhuma novidade. Como é que tu acha, assim, o Brasil, aqui, nós, assim, a nossa cultura, assim, gaúcha, diferente da cultura de outros estados, assim, lida com sexualidade? Eu entendo que a gente enfrenta no dia a dia muitos preconceitos internalizados, em que existe uma fala que é diferente do que eu sinto. Então, racionalmente, eu entendo a sexualidade dessa forma tranquila, mas emocionalmente, muitas vezes, eu tenho preconceitos internalizados, e aí a gente sabe o quanto, né, machismo internalizado influencia, homofobia internalizada influencia, e eu entendo que a nossa região, ela apresenta muito algumas dessas características, né? Ainda que toda essa liberdade que a gente tem de expressão, de, né, as nossas danças, o nosso jeito de se vestir, não está diretamente relacionado ao fato de a gente estar liberado ao prazer. Essa liberação, ela é muito mais interna, ela é muito mais íntima. Tá certo. Então, Jamile Peixoto, psicóloga, muito obrigada e pela tua presença aqui na TVE, falando sobre sexualidade. O programa Saúde mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência, fica por aqui. Te cuida, até a semana que vem.